Olá amigos e irmãos, mais uma vez nós estamos aqui com uma nova série de devocionais, cujo tema é Não temas, tenha fé. Você gostaria de trocar os seus medos por fé? Então fique conosco e veja como isso foi possível na vida de Josué e como isso pode ser possível também na sua vida. Olá, amados, mais uma vez nós estamos aqui, é um tema muito importante para nós, principalmente para o momento que nós estamos vivendo. É um momento desafiador, onde nós precisamos deixar os medos de lado e ter fé. O texto em destaque hoje é Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: "Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." E o título deste devocional é Deus tira nossos medos e nos dá fé. Amados, o medo é algo muito inerente ao homem pecador. Vocês se lembram que desde que o homem pecou, ele passou a ter medo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, diz assim: "Ouvi a tua voz no jardim e tive medo." Esta é uma fala de Adão registrada nas Escrituras Sagradas. No momento em que Adão pecou, a partir daquele momento, aquele homem começou a sentir medo. Ele sentiu medo da presença de Deus. Ele sentiu medo porque Deus chamou, porque ele estava nu. E esse medo foi compartilhado por toda a raça humana. Mas nós precisamos entender que o medo também é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de proteção na vida do ser humano. Por exemplo, medo do leão, para proteger a nossa vida. Medo do bandido, medo da bala perdida, medo das enfermidades, medo da correnteza, medo da pandemia, medo do coronavírus. Esse medo é um medo que protege a gente. Mas também existe outro medo. O medo também pode ter outro efeito em nossas vidas. Além do efeito de proteção, de cuidado, o medo pode abortar os projetos de Deus para nós. Quando nós olhamos para este texto, nós olhamos ali o homem Josué, um servo de Deus, e tomamos a vida desse homem como exemplo, e nós percebemos que o coração de Josué estava com medo e desanimado. Com isso, Josué poderia abortar o projeto divino dele. Josué conduziu o povo de Deus para entrar na terra prometida. Por 3 vezes Deus chama Josué e diz: "Josué, não temas, Josué, não temas, Josué, não temas." Josué tem bom ânimo, Josué tem bom ânimo. Ali estava um homem com o coração cheio de medo e desanimado e que poderia abortar esse projeto de Deus. Nós vivemos, amados, uma época onde nossos desafios também são muitas vezes maiores do que nós. A exemplo desse desafio que Josué tinha. Josué tinha o desafio de pegar todo aquele povo de Deus, um grande povo, um povo numeroso, e colocar esse povo na terra prometida. Nós temos o desafio hoje, por exemplo, de educar os nossos filhos nessa geração que nós estamos vivendo. E, amados, o quanto é difícil. Muitas vezes o nosso coração se enche de medo por essa responsabilidade. Nós temos medo, por exemplo, de cuidar da nossa família. Nós temos o desafio de cuidar, o desafio de empreender, o desafio neste mundo que muda o tempo todo, o desafio de inovar, o desafio de se reinventar na vida, se reinventar no trabalho, se reinventar na profissão, se reinventar no cuidado com a família, com os filhos, no ministério. E muitas vezes, diante desses desafios que nós temos em nossas vidas, o nosso coração, ele se enche de medo, de pavor, e nós desanimamos. Então, para lidar com todos esses desafios, se faz necessário não temer, se faz necessário deixar o medo de lado, se faz necessário trocar o medo por fé. E é isso que Deus deseja para nós, e é isso que Deus deseja fazer na nossa vida, porque foi exatamente isso que Deus fez na vida desse homem chamado Josué. Deus é um pai gracioso, um pai amoroso, um pai misericordioso. Deus foi ao encontro de Josué, quando Josué estava abatido, quando Josué estava desanimado, quando Josué estava com seu coração cheio de medo.
Deus visitou Josué. Amado irmão, amada irmã, amado amigo, nesse tempo, quem sabe você esteja enfrentando muito medo, com seu coração cheio de medo e vazio de fé. A minha oração é que o Senhor, como Ele visitou Josué, Ele te visite neste tempo, Ele tire os seus medos e enche o seu coração de fé. Olha só o que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Diante daquela missão de conduzir o povo de Deus à terra prometida, Deus diz para Josué não temer, mas ter fé, ser forte, ser corajoso. Josué estava com medo, amados, de encarar aquela missão, porque aquela missão era grandiosa demais, era desafiadora demais. Vejam só, Moisés estava morto. Josué não tinha mais Moisés como mentor, como grande líder. E agora ele está sozinho diante daquele grande desafio. Josué sabia que aquele povo, o povo de Israel, era um povo numeroso, um povo com um coração duro, e além disso, um povo com um coração rebelde. É lógico que Josué temeu diante desse desafio, e ele temeu especialmente de fracassar diante desse desafio. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós não somos supercrentes, que diante dos desafios, diante das provas, diante dos compromissos que nós temos, o nosso coração também pode se encher de medo. O coração desse homem se encheu de medo, de pavor. E vejam, olha só que exemplo. Josué, ele caminhou com Moisés durante 40 anos. Josué, desde moço, ele se aliou a Moisés e foi ali aquele que serviu Moisés durante 40 anos. Ele viu com seus próprios olhos milagres e maravilhas, livramentos de Deus, tudo acontecendo ao vivo e a cores diante dele. Ele viu a manifestação graciosa de Deus no meio do seu povo. E mesmo assim, esse homem chamado Josué estava com o coração cheio de medo, cheio de pavor, diante daquilo que poderia acontecer. Amados, nós não somos melhores que Josué. Se Josué é um grande homem de Deus, viu o que Deus fez durante todo aquele trajeto e teve medo, imagina nós nos tempos em que nós estamos vivendo. Mas veja como é que Josué pôde ter fé, como é que Josué pôde se libertar dos seus medos e receber fé no seu coração. Como é que Deus tirou os medos do coração de Josué e colocou fé no coração de Josué. Da mesma forma, Deus deseja fazer isso conosco. Então, quando nós olhamos para o texto, Josué teve fé, ele deixou seus medos e ele passou a ter fé por causa da palavra de Deus, amados. É pela palavra de Deus que nós temos fé no nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a única verdade, ela é a verdade absoluta. É pela palavra de Deus que nós temos fé na nossa vida. Jesus diz que a palavra é a verdade. A palavra de Deus também é dita na própria Escritura Sagrada, que a palavra ela é eterna. E a palavra é vida. Olha só, verdade, eterna e vida. Como é que Josué ele descartou todos os seus medos e passou a confiar em Deus por causa da palavra de Deus. Segundo, Josué, ele deixa os seus medos e ele passa a ter fé por causa da promessa de Deus. Vocês se lembram que nesse texto, dentro do contexto maior, Deus prometeu a conquista da terra de Canaã. Deus fez uma promessa. Deus falou para o seu povo, ele falou para Moisés, ele falou para Josué: Josué, você vai fazer esse povo entrar na terra que eu dei aos seus pais. Como é que esse homem deixa os seus medos e passa a ter fé? Mediante a promessa que ele recebeu. E nós sabemos, amados, que a promessa de Deus ela se cumpre. A promessa de Deus ela abençoa as nossas vidas. E quando nós recebemos a promessa de Deus, essa promessa tem o poder de animar o nosso coração e a nossa alma. E a terceira coisa que eu consigo ver
A razão pela qual Josué ele abandonou seus medos e ele passou a ter fé foi por causa da presença de Deus. A presença de Deus, e Deus fez uma promessa de que Deus estaria presente na vida de Josué, onde quer que ele colocasse a planta dos seus pés. Amados, quando nós temos essa consciência a respeito de que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados por Deus. Deus não nos criou, Deus não nos deu um desafio, seja na família, seja no trabalho, na nossa vida, e nos deixou sozinho. Não, Deus prometeu estar conosco. Ah, pastor, essa promessa foi somente para Josué? Não, amados. Essa promessa, ela se repete em Hebreus capítulo 13. Eu nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Então, Josué, ele teve fé por causa da presença de Deus. A presença de Deus, ela nos fortalece, amados. Quando nós estamos vivendo momentos de fraqueza, de terror na alma, quando nos lembramos que não estamos sozinhos, que Deus está conosco, o nosso coração se fortalece e a gente passa a ter fé. A presença de Deus, ela tem o poder de dar poder para o homem. Você pode estar vivendo o seu maior momento de fraqueza na vida. Quando você se lembra que Deus está presente e você se lembra que esse Deus que está presente, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do universo e de todas as coisas e que sustenta esse universo. Esse poder de Deus é compartilhado conosco pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Então a presença nos fortalece, a presença nos dá poder e a presença de Deus nos dando poder nos garante a vitória. Josué foi um homem que viveu um momento da sua vida cheio de medos, de pavor, diante do grande desafio que ele tinha pela sua frente. Mas Deus visitou Josué, removeu todos os medos do seu coração e encheu o seu coração de fé. Por quê? Porque Josué confiou na palavra de Deus, Josué confiou na promessa de Deus e Josué confiou na presença de Deus. Que Deus te visite nesta oportunidade, que Ele vasculhe o teu coração, que Ele possa tirar todos os seus medos e no lugar dos medos, encher o teu coração de fé e assim te conceder a vitória. Que Deus te abençoe, que você possa se animar do Senhor, que você possa não temer, mas ter fé. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. Amém.